camaradas, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão acessando. Esse é o seu podcast pseudo-intelectual socialista revolucionário, blasfemado, treteiro e problematizador leviano, feito por um historiador boêmio e um cientista político ranzinza, ambos desocupados, cujo pano de fundo, mote principal é, na verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu. Porém, sem perder a ternura, jamais. Esse podcast geralmente é dividido em 3 partes. A primeira trata-se de assuntos relativos à teoria socialista. A segunda parte costuma ser algo que está em voga na grande mídia e nos debates mais obscuros da internet. E a terceira parte é o que a gente quiser falar e vai tomar no cu. Então, companheiros, sem mais delongas, como já diria Mao Zedong, a prática é o que tem da verdade. Por isso, vamos começar logo esta porra. Então, Felipe, e os temas de hoje quais são? Os temas de hoje são monopólios, queimadas da Austrália e Flamengo. E a trilha sonora? Trilha sonora, vamos hoje de Mano Chao. Mano Chao, inclusive, só pra lembrar, né, é o cara que tem ligação com a ideologia anarquista, né? Já tocou aqui no Brasil, inclusive de graça com o Jello Biafra, o vocalista do Dead Kennedys. Não sei se, enfim, você foi lá no dia... De graça na Torre de TV em Brasília, e só tá em São Paulo também. Eu vi até entrevista dele comparando a cidade de Brasília com os subúrbios de Paris, devido à questão dos prédios aqui do Brasília. O que ele falou? Falou que lembrava muito a cidade de Brasília, devido aos prédios, lembrava muito os subúrbios de Paris. É um aspecto físico, né? Bom, então é isso. Mano, tchau então aí, trilha sonora pra galera. E os filmes, Felipe, de hoje eu queria falar sobre... Eu queria dar a dica, aliás, né? Aproveitando o tema do futebol. São 2 filmes que eu acho fantásticos e tem muito filme relativo ao futebol que é muito bom, né? E esse é O Milagre de Berna, que é um filme premiadíssimo, acho que já é mais conhecido da galera em geral, que é sobre um pai que quer levar o filho para um jogo da Alemanha contra a Áustria, quando a Áustria era uma potência do futebol. E, velho, o filme é muito legal mesmo, vale muito a pena ver. E Santo Time, que é um filme recente, tá na Netflix, se não me engano é espanhol, que é sobre um monastério. Eles vão perder, né, o papado lá, eles querem pegar o terreno da igrejinha lá, numa região mais no interior, sabe? E aí eles resolvem jogar um campeonato de futebol do Vaticano. E quem ganhar esse campeonato vai jogar a final com o time do Vaticano. E tem dinheiro envolvido, tem questão de poder, etc. Mas enfim, é um filme de comédia, é muito legal, cara. Nossa, esse aí, Santos. Os dois me interessei, mas Santos Time eu vou tentar assistir o mais breve possível. Pode assistir que vale muito a pena. Então, para começar os temas de hoje, vamos falar primeiro, né, sobre monopólios. E acho que o que a gente traz aí é mais assim a questão do conceito de monopólio, né? Quando a gente pensa em monopólio, tem muita coisa que é muito, digamos assim, entrelaçada, né? Quando a gente vai discutindo e pegando conceitos que se tornam hegemônicos. E um deles é a questão do monopólio do ponto de vista do liberalismo. Liberalismo, né? Lembrando que é um conceito que advém com o capitalismo, né? Sim. Se for lá para pensar. É porque muitas vezes... Na prática, sim, né? Porque você sempre tentam trazer exemplos de um monopólio até na antiguidade, mas o monopólio, como uma questão econômica, é um fenômeno do capitalismo, como o trust, como tem vários outros como costumamos chamar de anomalias. É porque você não tinha o conceito, né? A ideia de relações econômicas, né? De fato, você tinha mercados pequenos, sei lá, uma relação mais comunitária com a coroa ou alguma coisa nesse sentido, né? Não com a ideia que nós temos do liberal do monopólio. E ela advém, eu costumo até, quando trabalho com anomalias do capitalismo. Apesar de o monopólio ser uma anomalia, o capitalismo ser uma anomalia, parece que os próprios liberais, de certa maneira, já enxergam como uma anomalia a questão do monopólio, do trust, né? E qual é aquele que nivela o preço? O cartel, né? Nivela o preço, né? E é interessante porque advém do fenômeno da Revolução Industrial, quando você já tem com a crescente, com o aumento do imperialismo, você tem até uma concentração da renda
da renda e dos dividendos, que vai levar as sociedades industriais a formar grandes conglomerados. Esses conglomerados vão exercer o monopólio da compra e de venda de determinados produtos. Ah, mas pô, Felipe, mas existia antes, mas não com essa ideia de você pegar e ir comprando. O que o monopólio faz muito? Ah, produz um isqueiro. O que a empresa grande faz com aqueles preços de isqueiro? Compra a empresa menorzinha. Compra a empresa menorzinha. Então é bem interessante essa ideia, pensar que como no século XIX você teve uma grande concentração, a partir da consolidação da Revolução Industrial, uma grande concentração de empresas monopolistas, né? Trucidando tudo aquilo que você tem de concorrência, enfim. Isso, e aí entra uma diferença básica, né, entre o liberalismo e o socialismo de forma geral, né, mas pensando não apenas no marxismo, mas enfim, dos pensadores marxistas também que vieram, principalmente depois de Lenin, né, para os liberais eles pensam isso como falhas de mercado. Que aí podem ser corrigidos com a ação do Estado, ou então, enfim, outras questões. Anomalia, né, que eu citei no início do texto. Não, exatamente. Para eles são falhas de mercado, né? Para nós, na verdade, é justamente isso que o capitalismo promove, que o capitalismo cria. Então, enquanto para eles são como se fossem falhas, para nós é inevitável que aconteça no capitalismo. Então, independente da ação do Estado, qualquer coisa do tipo, você pode fazer uma lei específica, lei tributária, qualquer coisa do tipo, isso vai acontecer. Isso é um problema, e pra eles não necessariamente apesar deles falarem sobre falha de mercado, etc. Mas eles estão cagando. Os caras acham que o velho da Ravan é foda. Na prática eles torcem pra ter, né? Eles torcem pra ter. E é muito curioso. Quem reclama é o liberal que não está sendo monopolista. Mas a ideia dele é ser monopolista. É derrubar o monopolista para se tornar um. Né? Então, você tem essa ideia... Como se ele tivesse essa capacidade, né? ele tem que criar esse mito, né? De que todo mundo pode ser o... Né? A ideia é tipo, o cara da parede o mercadinho da esquina tentar derrubar o cara do Havan. Fala, não, eu vou derrubá-lo. Mas uma questão interessante também, quando a gente pensa em monopólio... mesmo sendo marxistas, mesmo tendo experiência do socialismo real, que você também tem de fato o monopólio promovido pelo próprio Estado. Sim. Em relações econômicas. Não, aí que entra a questão, inclusive. Aí tem uma diferença central também entre marxistas e anarquistas, né? Porque alguns marxistas hoje já não entendem dessa forma, né? Você vai pegar, por exemplo, o Poulantzas e o Clausewitz, eles não estão nessa linha, mas os marxistas tradicionais, old school, vamos dizer assim, acham que o Estado pode ser controlado. Então as contradições típicas do Estado, por exemplo, políticas públicas que estão fora do plano hegemônico ideológico e prático de um governo específico que, sei lá, é conservador, por exemplo, eles acham que isso é relacional, né? Justamente as contradições capital-trabalho que também adentram o Estado. E para os anarquistas não. Para os anarquistas o capitalismo, o capital só existe por conta do Estado também. Mas não teria como. Inclusive, claro que a ideia do capital, do liberalismo que nós temos advém muito do século XIX, finalzinho do XVIII para o XIX, mas o que consolidou foi o Estado moderno. A base, além, claro, você tem a questão da ética protestante, acúmulo de capital, mas uma das questões é a consolidação do Estado moderno, que proporcionou a você ter todas essas relações econômicas. Voltando à questão do capitalismo de Estado, é muito curioso porque eu sou marxista, mas no geral os marxistas não conseguem compreender, por exemplo, que o próprio Estado pode ser um ente capitalista. É como se estivesse à parte. Aí fala assim, não, mas... Como se fosse neutro. Como se fosse neutro, como se fosse à parte, mas fala assim, não, porque a empresa é pública, o Estado é público. Então ele está revertendo para a sociedade. Mas essa própria questão do reverter para a sociedade, ela já tem por trás toda uma série de relação de mais-valia, toda a relação econômica, e que não se difere muito, claro, você tem diferença, mas não se difere muito da relação de um monopolista ou de um capitalista no geral. Exatamente. Privado, um ente privado. Aí não, mas vamos falar, mas por quê? Aí entra aqui a Petrobras, por exemplo, que tem um monopólio, monopólio da estação de petróleo. Como, por exemplo, se a Petrobras não fosse uma empresa
capitalista, mas ou a empresa ela até reconhece que é uma empresa capitalista, mas Isso. ela tem que ser preservada toda a sua estrutura, porque todo aquele lucro é revetido para a sociedade de alguma maneira. Em Quando teoria, passa só porque é pano. estatal. Só teria né? só ser estatal. Exatamente. Né? Como fosse passar, não. Deixa ela com monopólio, deixa ela existir, porque Isso. ela não está inserida em nenhuma relação de exploração. Né? E aí que entra, exatamente, e aí que entra o Clausewitz, né, que eu citei. O Clausewitz, ele fala explicitamente que o Estado ele é capitalista não porque as contradições capital-trabalho perpassam as estruturas do Estado, mas sim porque ele tem uma relação sistêmica com o capitalismo. Então ele cumpre, por exemplo, uma dupla função, que é contraditória, que é de acumulação e legitimidade. Então o Estado ele precisa acumular e se apresentar como legítimo para a sociedade da mesma forma. Por que ele precisa acumular? Porque ele precisa de dinheiro para pagar, por exemplo, o juros de dívida, gestão de contrato com o setor privado, né, que depois cobra como dívida pública também. E ele precisa de dinheiro para pagar seus empregados, ele precisa de dinheiro. Então, assim, são coisas que são relacionadas, lógico, ao sistema capitalista. Hoje não tem como fugir disso se você não fizer uma transformação estrutural, isso é muito óbvio. Mas que pro Clausewitz, e aí eu concordo plenamente com o Clausewitz, a relação do Estado é sistêmica com o capitalismo, e ele tem que fazer tudo isso justamente porque ele não está submetido ao capitalismo, e por isso o Estado ele não pode ser retirado dessa condição, mas sim porque essa relação é sistêmica. Entendi. E agora eu te faço a pergunta, mas então, como que seria esse processo para os anarquistas, então, já aproveitando aqui a presença de anarquista, né? Da questão dos monopólios, a questão do próprio capitalismo de Estado. É simplesmente derrubar? Não, é simplesmente derrubar, mas é mudar as relações econômicas de forma geral, e aí você tem, sei lá, vários aspectos, né? Desde a economia mutualista até o coletivismo e várias outras propostas que também são econômicas. Na Guerra Civil Espanhola mesmo, o que aconteceu é que não tinha grandes monopólios ali naquele momento, né, da Guerra Civil. Então, assim, tinha muita fazenda. Espanha era um país periférico, né, na questão do capitalismo. Ainda era um pouco periférico, apesar de ser ali na Europa Ocidental. Mas tinha muitas fazendas, né? Então eles expropriavam essas fazendas e o trabalho na terra passava a ser coletivo de quem quisesse, inclusive dos próprios donos das fazendas. Eles eram submetidos à força a trabalhar na fazenda. E aí tem alguns relatos, né, que o cara... em algumas regiões onde foram banidas as relações econômicas de fato, pelo menos em termos de dinheiro, etc. Elas foram banidas, se não me engano, na região de Valência lá. Então, tipo assim... Voltando ao ponto, é que esses caras eles começavam a falar assim: nossa, eu não tenho mais o direito à minha propriedade privada. Mas como ninguém mais tem direito à propriedade privada, tudo é de fato de todos. Mas isso durou muito pouco tempo, porque justamente como você não tem acumulação no sistema capitalista, você não consegue mobilizar determinadas forças, no caso do franquismo, né, mercenárias. Então, assim, resumindo, você tem teorias econômicas como mutualismo, coletivismo, etc., mas você principalmente vai gerir os negócios da classe trabalhadora a partir de construções coletivas de fato, claro, né? Gestão compartilhada com a classe trabalhadora, né? O próprio sindicalismo revolucionário já fornece algumas dessas questões, mas assim, eu particularmente ainda acho que tem que ser, além de ser uma transformação estrutural, ela tem que ser internacional. E ela tem que ser, lógico, muito mais envolvida, porque a gente teve a experiência da Iugoslávia, que era marxista, né? Mas que todos os locais de trabalho já eram coletivizados. Era coletivizados, que é bem interessante. E eu tava nessa fala, tava pensando aqui, a ideia de transformação que nós temos na sociedade tem que ser coletiva. Estava falando sobre a questão da solidariedade internacional. Exato. Cara, não adianta você que tá ouvindo, se você estiver ouvindo, 7, 6, 7, 9. 7 ali lá, no máximo 9. A gente perdeu mais não sei. Não adianta você ficar só defecando pela boca no Facebook, cara. Você tem que se associar a alguma coisa. Algum tipo. Pô, mesmo que a sua. Vamos dizer, nem falar na questão política, seja uma pauta econômica, pauta social, sei lá, veganismo. Defensor de. Não adianta você pegar
e ficar você sozinho recolhendo. Pô, É. massa, é massa. É massa, muito massa você recolher. Mas passa a ser Mas, um aspecto cara, puramente psicológico da pessoa, É né? pra você absorver sua consciência. É. Quando você quiser transformar, você tem que pegar, se associar a pessoas que têm aquilo exatamente. que o mesmo objetivo que você. Senão, vai ficar o que nós temos hoje, cara. Fica cada um A fazendo. maioria desses famosos aí, eu tô virando vegetariano, sou vegano, mas ela não pensa sobre a questão do modo de produção da carne, por exemplo, né? E o quanto isso está intrínseco com outras questões, como a própria classe, né? E o próprio capitalismo. Então, assim, Foi ao Burger King e comeu vegetariano no Burger King, tipo isso. O que acontece? Aí os caras ganham dinheiro dos vegetarianos e continuam produzindo mais carne, velho. E aí? Se fuder, né? Mas a gente, quando pensa nessa questão do monopólio, é muito interessante, né? Porque, como você falou, no geral, aquele liberal médio vai ficar, porra, monopólio é ruim. Se você tiver livre concorrência, porque a gente tem uma outra falsa ideia. Nós temos a ideia que a concorrência ela beneficia o consumidor, o cidadão, beneficia e que vai baixar os preços. Não é verdade. É verdade. Né? Inclusive, a gente, pros socialistas de forma geral, essa fase ocorreu. A fase da concorrência que se transformou em monopólios. Primeiro o capital, quando ele se transformou em capital industrial, para depois ele passar para o capital financeiro, né? O capital que é o monopólio dos bancos também, né? Então, assim, também, por conta da concorrência, o monopólio ocorreu. Porque é intrínseco às relações econômicas do capitalismo. Você acaba também, se você for totalmente monopolista, asfixia a própria economia. Você precisa ter um certo grau de concorrência. E, já falando da sua fala, poderia ter colocado até como recomendação de leitura o livro do Lenin, do Imperialismo. Sim, claro. A fase posterior do capitalismo. Porque lembra muito dessa questão entre a advém das outras fases da expansão do imperialismo, né? E aí é a questão da acumulação, né? A acumulação que sempre existiu no capitalismo, ela ocorre de outra forma, mas é lógico, ela sempre existiu. E aí você tem uma concentração de dinheiro que sai dos centros industriais e passa a se acumular de outras formas, como capital de rentismo, hoje em dia, mas principalmente como o monopólio dos bancos, né? E aí, já que você citou o Lenin, né, ele disse, inclusive, que ele não é negado para os liberais, só é negado quando a gente fala assim, esse aqui é Lenin, esse cara já, Lenin, mas o conceito em si não. E então a forma imperial, né, a prática do imperialismo, ela passa a ser exercida também pelos bancos, né, pelos empréstimos internacionais, né, e a gente vê isso muito claro, por exemplo, com a expansão do FMI, o CDE, o Banco Mundial, que eles obrigam os países a se adequarem, economicamente falando, inclusive por leis, a proposta, entre aspas, assim, liberal, né, a proposta da ideologia liberal capitalista, né? Que é, por exemplo, você ter regras do setor privado na área pública, que você tem que investir de determinada forma, em determinadas áreas, aí você tem um monte de... Economizar o Estado, né? Então você fica roxo em políticas sociais. Que você tem que ter eficiência, né? E a eficiência do ponto de vista liberal é basicamente isso, né? Apesar de que o conceito em si é fazer o que se deve fazer com o máximo de economia possível, mas a gente sabe que não é assim que funciona na prática, né? E então você tem os 11 pontos lá do Winston, e, enfim, você tem muita coisa. Só lembrar agora o Equador que aconteceu, né? Que o Equador, os tumultos que teve foi devido ao empréstimo, a uma questão do FMI, em que o governo ia parar de subsidiar o preço do combustível. E você, com o fim do subsídio, representaria o quadrilho para o povo, ia representar pobreza para o povo e aumentar o custo de vida. Né? Mas para o FMI não, você está fazendo eficiência, você está cortando gastos. Exatamente. Você está conseguindo cumprir as metas. E o que mais impressiona é que essas metas elas não são geralmente colocadas nos países do centro.
Exatamente. Os países que... Na verdade, eles têm, né? Só que não são... se desenvolve de outra forma e eles não têm as imposições. Algumas imposições são postas aos países periféricos, satélites, etc. Né? Não é uma coisa tão forte. Até isso pode até se ajustar, mas não vai ser, por exemplo, cortar o subsídio do combustível no Equador, vai ter um impacto muito maior, talvez que fazer um corte de uma política pública em determinado país do centro, até pela questão da acumulação de capital, que advém da exploração, e outra, a questão do protecionismo, né? O protecionismo é sempre criticado, né? Existe uma certa jurisprudência internacional sobre isso em relação aos países menos desenvolvidos, né? Eu não gosto desse termo, mas enfim. Mas eles próprios fazem, né? Aquela questão alguns anos atrás sobre a laranja dos Estados Unidos e a laranja aqui no Brasil, que teve essa questão de proteção econômica e os Estados Unidos foram na ONU para falar sobre isso, inclusive, né? Que estava sendo abusivo, né? Esse protecionismo em relação às laranjas daqui, porque... Cadê o livre mercado? Exatamente. Porque o Brasil é um dos grandes exportadores, né, de laranja. Mas os Estados Unidos também, eles são grandes exportadores de laranja também. E eles próprios fazem protecionismo. Igual os produtos... Mesma coisa a questão Brasil-Europa, principalmente Brasil-França, que é produtos agrícolas, né? Que eles reclamam que do subsídio, né? Da questão para quebrar as empresas quebrar aqui. As empresas e tal. E o acordo esse aí que o Bolsonaro assinou, inclusive, de livre comércio entre Brasil e União Europeia, foi bem fudido para as empresas brasileiras, né? Devido à questão... É porque a galera vem com essa falácia de livre mercado, mas na verdade quer lucrar. Exatamente. Porque teoricamente, se você pensar no mercado liberal, apesar que não existe justiça no capitalismo nem no liberalismo, né? Sim. Mas a ideia de você salvar a sua economia, que são países mais pobres, que você coloca, que o governo investe dinheiro, coloca lá na laranjal, que é para dinamizar a economia interna. E você precisa ter um certo desenvolvimento da economia capitalista para você ter, inclusive, a quem explorar. Exatamente. Porque parece antagônico, mas não é. Exatamente. Mas, você não pode deixar totalmente isolado, totalmente inerte. Exatamente. Né? Aproveitando o tema, Felipe, vamos passar ao segundo tema, que são as queimadas na Austrália, mas né, vamos primeiro falar bem pouquinho sobre a questão brasileira. Qual que é a grande diferença das queimadas aqui e as queimadas lá, e quais são as coisas que não são tão diferentes assim, que inclusive, né, eu já deixo a deixa, que justamente é a busca pelos monopólios no capitalismo, né, a exploração dessas regiões, principalmente por produtos primários aqui no Brasil, né, tipo exploração da borracha, exploração de minérios, alguma coisa nesse sentido também, os próprios animais são caçados por lá e etc, né. Já deu quase a resposta, né? Já dei quase a resposta, né? Vamos parar primeiro por uma questão biológica que é natural. Todo ano você vai ter queimadas naquela época, naquela região. Não é total fake news. Não é total fake news. Então todo ano você tem... Claro, gente, você tem vários outros motivos para catalisar esses incêndios, né? De questão natural, até a própria questão do homem. Mas se você para pensar, claro, por que a Amazônia? Primeiro porque o Brasil é um país subdesenvolvido, né? Esse é um termo incorreto, inclusive, de usar, né? Uhum. Mas é um país onde você, pobre, onde sofre uma puta de uma interferência estrangeira, diferente da Austrália. Uhum. E você possui madeira que nunca foi encontrada, bicho que nunca foi encontrado. Tem uma região gigantesca na Amazônia que se tem um interesse de exploração econômica justamente porque ninguém nunca chegou lá. Mata Virgem. A Mata Virgem, e é o motivo do capital. Cara, a gente tá aqui, ó, tá eu, Fábio e os nove colegas ouvindo, né? Que bom, 7? Esperando que seja 9. Quando a gente tá aqui conversando, vai ter um belga, vai ter um francês, vai ter no meio da mata. Nem celular pega naquele lugar. Meio da mata, catalogando e levando para os países centrais, inclusive a patente daquelas coisas. E outra. Quem tem esse capital? Respondendo a pergunta, quem tem esse capital? Quem tem esse capital? Que tem tanta notícia? Dos monopólios dessas áreas que exploram aí. E outra coisa, tipo, pegando essa questão do monopólio, especificamente a Bayer, por exemplo.
Todo mundo conhece a Bayer, sabe que é uma parada muito escrota. E eles têm centros de pesquisa tecnológica e que essas pesquisas, claramente, são voltadas apenas e apenas para a exploração e a busca do lucro. Porque eles querem criar novos remédios, agrotóxicos, etc. Inclusive eles compraram, né, a Monsanto. E a Monsanto. Então eles compraram e criaram. Isso é o monopólio que a gente estava falando. Eu acho que daria até um tema de outro podcast falar sobre os conglomerados. Porque, por exemplo. Não, mas nesse caso nem conglomerado virou, né? Tipo, que é a mesma empresa. Mas, por exemplo, porque são uma empresa como a Bayer que produz a aspirina, a agrotóxico, eu acho uma coisa muito bizarra. Sim. E deve ter outras coisas que a gente nem sabe que a Bayer produz, sob outras marcas, que tá sendo vendidas, né? Eu tava vendo, que eu gosto de Fórmula 1, desculpa galera, sou de tiozão. Tava vendo sobre o patrocínio uma bosta, velho. É o esporte mais elitista de elitista, todos, cara. É mais elitista que o golfe. Aí eu tava vendo a questão do patrocínio de uma equipe, que é a Williams. Era da Unilever. Aí falando que ele foi pra outra equipe. A Unilever tem 300 e, se não me engano, na reportagem 360 marcas. E o meu desodorante que eu tô usando agora é da Unilever, que é o Rexona, sacou? E assim, aí vai de tudo, de alimento, principalmente higiene pessoal, mas é tudo, tipo, é uma empresa que produz 360 e com certeza vai ter alguém lá na Amazônia dessa empresa que tá metido no meio da selva lá, catalogando, patenteando. Exatamente. Agora, na Austrália, assim, e não é nada contra a Austrália, mas a Austrália vai ter interesse do capital naquela região onde está pegando fogo? Fala, provavelmente não. Você tem, uma coisa que chama muita atenção? Chama. Tendo mobilização? Tem. Mas os monopolistas, cara, eles estão meio que... no máximo eles pensam assim, essa é uma área em que tem a exploração do meu produto, que eu enriqueço com isso, entendeu? Mas eles também sabem que, tipo... Por exemplo, quem investe lá, investe aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se perder um lugar, que chato. Mas ele não tá perdendo o lucro dele. Ele tá... Só se tipo, for alguma coisa muito específica daquela região. Justamente porque ele tá investindo em todas as outras. E que nem você estava falando agora da Unilever, tá investindo aí na Fórmula 1, também vai investir no Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo. Não tô falando na prática, mas tô falando que são empresas do tipo que fazem isso, inclusive, isso, né? O Red Bull. Esportes, né? Inclusive aproveitando que você falou, a Petrobras também. A Petrobras investiu no Flamengo milhões e milhões e milhões de anos e teve, obviamente, retorno financeiro. E aí tem aquela questão que a gente falou, né? Sobre a dupla função da acumulação e legitimação, né? Etc. Pode ser uma parte, assim, um aspecto muito menor, é lógico, que não é isso que o Klaus fala, tá? Só pra constar, isso é uma fala mais minha mesmo, que é um aspecto de legitimação frente à sociedade civil, você pegar o maior clube do país e investir nele, pôr o seu produto lá e as pessoas vão olhar, não só no Flamengo, for outros times também, mas as pessoas vão olhar e pensar, porra, que massa, essa empresa estatal tá investindo no meu time, tá trazendo aí o Ronaldinho Gaúcho, e aí ninguém vai entender que ele tá ganhando uma grana por trás disso, mantendo uma estrutura de classe, de opressão de classe, etc, e tá... sei lá, saindo com prostitutas o tempo inteiro, entendeu? E tipo assim, ninguém tá cagando pra isso, porque o time tá lá jogando, tá trazendo uma felicidade que é legítima pra classe trabalhadora também, por vários e vários motivos, a gente até pode falar disso depois. E que, enfim, o meu ponto é que essa empresa, que por mais que ela seja estatal, ela também tá agindo como uma empresa privada, né? Tanto do ponto de vista da relação sistêmica com o capitalismo, quanto... outras questões mesmo econômicas, né? A Caixa fez a mesma coisa, o Campeonato Brasileiro patrocinava, né? Patrocinava todo mundo. Todo mundo. Todas as divisões. Cara, tudo estampada. Mas aí vem a grande questão. Aí fica. Eu tava lendo, eu muita merda na internet. Aí perguntando. E a Austrália? Cadê a Greta? Não, isso disseminou de uma forma, todo mundo assim, nossa, a Greta não falou, esses bolsominion todo, né? A Greta não falou, que a menininha não falou nada, não sei o que, não sei. E a Mocaô, ela discutiu com o primeiro-ministro australiano, discutiu, né, entre aspas, via Twitter, né?
E a gente falou no podcast passado, vai, que, tipo, ela também existem interesses econômicos por trás dela, né? A ideologia dela é puramente liberal, a manutenção do status quo das relações econômicas que já existem, são vigentes, né? Que é o capitalismo, né? E etc. E que foda-se a Greta, mas assim, a gente também tem que estar de acordo com a realidade, aquilo que é o certo, né? Com a verdade em si. E a Greta falou. Discutiu, falou sobre a questão, e aí os caras tentaram capitalizar isso, porque essa galera que tá no governo brasileiro, eles são, nas palavras deles, inclusive canalhas mesmo. Eles são canalhas. Eles sabem, eu tenho certeza absoluta que já chegou essa informação pra eles há muito tempo, de que essa menina falou sobre isso, no Twitter ou qualquer outro lugar, saiu informação nos jornais, etc. Os caras são estadistas, cara. Eles têm acesso a qualquer tipo de informação. Exatamente. De qualquer lugar do mundo eles conseguem ter acesso. Eles sabem que o que eles falam é mentira, tá errado e é fake news. Só que eles também sabem que a galera que tá lá só se informa pelo Twitter deles. Não vai em outras mídias saber o que é verdade e o que não é. E enfim, para aquelas pessoas aquilo vira verdade para sempre. Inclusive, esse governo, a galera fala... burros pra caralho, são mesmo, burros pra caralho. De um certo ponto. Mas é instrumentalizado isso. Os caras sabem assim, velho, eu vou falar isso, porque vai causar uma certa confusão, que vai se espalhar essa notícia, independente do que eu falo, vai se virar verdade. Então eu vou falar a merda que for que vai ser aceita. Então os caras fazem de forma proposital, eles sabem assim, por exemplo, vê que a cadeira é verde, eles vão falar que é azul. Eles sabem que estão vendo que é verde, mas vão falar que é azul e ponto. Aí a galera vai ficar repassando. Vai pegar, vai repassar. Aí é forma proposital. O cara ele sabe que tá mentindo. Ele sabe que tá mentindo. E são vários fatores, né? Não é só uma questão tipo assim, nossa, porque os bolsominions são burros. Não. São vários fatores, assim, que desde um terrorismo psicológico com os algoritmos, né? A questão da igreja, a questão da família. Porque, porra, se tu vê alguém da tua família, de forma geral, tá? Obviamente não funciona assim 100%. Mas você é da igreja pra começar, então a família pra você é tipo uma das coisas principais da sua vida. Se não for a principal. Se não for a principal. Porque geralmente pra mim as igrejas fazem com que a própria igreja seja mais central do que a família, inclusive, né? Destrói a personalidade da pessoa inteira pra que a igreja seja tudo na vida dela. Essa é a minha visão, assim. E... enfim, aí tu vai teu pai, tua mãe, teu tio, alguém que você gosta da família, que você confia, falar uma merda qualquer, sabe? Tipo, kit gay, por exemplo. E aí, o que vai acontecer pra essas pessoas? As pessoas vão acreditar na hora. Acabou. E é isso, não é só uma questão de inteligência ou não inteligência, mas é uma questão de manipulação da própria religião, que já vem há muito tempo atrás, né? Essas coisas, elas vêm casadas, mas não necessariamente surgiram juntas. Intensificado pelas redes sociais, acho que, Exato. Inclusive, é um fenômeno, assim, a gente pensa Bolsonaro, Brasil, mas eu vejo como fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. Depois né? que os caras fizeram na campanha do Trump essa questão de utilizar do vazamento da Cambridge. Eles começaram a utilizar o algoritmo. Eles estiveram no Brasil durante a campanha. Só que não revelaram pra quem, né? Exatamente. Pra quem será? O Eduardo Bolsonaro foi lá se encontrar com o chefe do marketing da campanha do Trump, que foi ele que teve acesso aos dados vazados do Facebook, né? Enfim. Então, tem toda essa questão que já vinha sendo construída atrás, etc. E você vem agora com as redes sociais com a utilização dos algoritmos, enfim. Mas voltando à questão, Austrália. Então, as queimadas da Austrália, elas têm tudo isso também. É claro, me parece, pode não ser exatamente isso, mas me parece que a questão ambiental pesou muito mais do que aqui no Brasil. Aqui, com certeza, foi desmatar floresta, né, e etc. E teve outra questão, que não só os monopólios, mas também porque os caras, alguns são fazendeiros e que se acham capitalistas e que não são exatamente, mas enfim, são e não são ao mesmo tempo, como se fosse mais ou menos uma pequena burguesia, só que agrária, né, então assim, tem um peso muito maior. Eles foram lá e queimaram de propósito. Isso, velho, você tem grupo de celular provando isso, você tem especialistas que foram ao local e comprovaram que as queimadas foram propositais, não sei o que. Na Austrália não foi tanto assim, porém, a gente não pode deixar de comentar que o primeiro-ministro australiano também é evangélico, que nem os caras aqui, que é o cara que preza pelo capitalismo, que fala muito sobre livre mercado, etc. Então,
no mínimo facilita que coisas do tipo ocorram. Se você não tem o devido trato, né, a devida fiscalização ambiental sobre o que está sendo feito nessas regiões, né? Catalisa uma coisa que é natural, né? E é bem complicado, assim. Aí eu penso assim, pô, Austrália, e tem outra questão também, que a Austrália tá conseguindo, querendo ou não, tá conseguindo conter isso. É devastador, mas tá conseguindo conter, não precisando de ajuda internacional, diferente daqui que a gente tava, cara, não sabia o que fazer. Lá tá difícil ainda, assim, não foi não chegou ao ponto, né? Ainda, mas ainda saber, tipo assim, o que vamos fazer, né? Tipo, o que fazer, né? O que fazer, né? Aqui até a gente consegue dar nem resposta. Tem um problema ambiental, o governo demora, não tem um protocolo específico para isso, ou tem, não utiliza, vai tudo improvisado, então, cara... E aqui aí sim se cumpre uma outra dupla função do governo, né? Que é jogar a responsabilidade na sociedade civil para depois culpar a própria sociedade civil. Que é o que eles andam fazendo agora, né, com as ONGs, falando que os caras queimaram. Eles próprios foram lá, queimaram pra ir contra o governo deles. E isso pega, isso que é o mais absurdo. E aí você vê o Ricardo Salles falou esses dias, né, que... não, essa galera só gosta de falar mal. Como se, tipo assim, as pessoas montassem grupos pra falar mal. Sabe? Os caras são muito absurdos. Os caras vão lá pro meio da mata, não, vamos aqui, ó, vamos queimar pra... Né? Só pra falar mal, não faz o menor sentido. Eles são retardados mental mesmo, assim, na minha percepção, sabe? Instrumentalizam isso, porque eles são, aí nas palavras deles, que eles gostam muito, né, canalhas. Eles são canalhas mesmo, assim, abertamente, inclusive. Então você tem todos esses problemas que é relativo também aos monopólios, né? E tem essas duas semelhanças, eu acho, principalmente na questão ambiental nos dois países, que é esse advento, né, da ideologia liberal capitalista, que na verdade ela é muito mais degradadora a longo prazo do que a questão ambiental em si. Sim. E uma outra questão é que você sempre vai ter esses enfrentamentos, como você falou. Tem o primeiro-ministro reacionário, mas mesmo assim o país está mais preparado do que o nosso. Sim. Isso, cara, fico pensando, cara, e aconteceu agora, provavelmente em 2020, esse ano, vai ter de novo novas queimadas, e não duvido nada que vai ser dessa galera cobrando via WhatsApp pra ainda vai culpabilizar alguma ONG, como você falou, né? Tipo assim, responsabiliza e depois cobra, né? Tipo assim, porra, você fez fogo, cadê você pra apagar o fogo? Essa, sacou? Não fazem nada. Sendo que as ONGs fazem muita coisa. Tem muita ONG que de fato não deveria existir. Hoje em dia já rola um lavagem de dinheiro e muita coisa do tipo. Porém, não é de forma geral uma verdade. Inclusive, alguns marxistas são contra a ideia de ONG, porque para eles é como se fosse um enfraquecimento do Estado. Né? Porque que pareça. Mas na verdade é porque o Estado não consegue estar em todos os lugares. Né? A ONG, a ideia é justamente cobrir essas áreas que o Estado não está. Exatamente. Mas você fala, não, ONG representa o enfraquecimento do Estado, como se a ONG fosse um ente privado. Exatamente. E não como fosse mais um instrumento de participação popular. Acho que não consegue diferenciar, não consegue ver essa questão. Né? Exatamente. E Felipe, agora então, para fechar, monopólios, a gente ainda vai voltar no assunto aqui agora do Flamengo, mas antes eu queria te perguntar quais são as suas expectativas em relação ao Flamengo esse ano. Vai ganhar tudo, velho. Eu também acho que vai ganhar tudo. Não vai ser não ganhar tudo, talvez, porque aqui no Brasil é muito difícil manter essa constância de ganhar tudo de fato, como foi o Flamengo. O Flamengo ganhou tudo, e não só no futebol, mas em outros esportes, no futebol feminino, né? Os meninos também, que já foram proibidos, inclusive, esse ano de jogar copinha, né? Então... conseguiram escalar o time. E aí, voltando àquela questão anterior do monopólio, o Flamengo fez muita grana. Fez muita grana esse ano. E vai fazer mais ainda, porque ainda estão na fase de negociação. Venderam o Minier agora, né? 100 cacetada milhões, assim. Pois exatamente. E aí, o que acontece?
os monopólios capitalistas que estão por trás, eles têm o dinheiro suficiente para fazerem acordos em relação às mortes dos meninos do Ninho, né? Fazer acordos muito melhor do que foram feitos. Mas o Flamengo recorre o tempo inteiro na justiça para pagar o mínimo possível. Mesmo que esteja pagando lá não sei quanto por mês. Foda-se, isso não é o suficiente para a vida dos meninos que um dia o clube viria a capitalizar com eles também. Poderia capitalizar muito mais do que a indenização. É só lembrar também essa crise interna que o Flamengo está tendo, que dizem que seria um dos motivos do Flamengo não poder decolar esse ano, que foi demitido o gerente de futebol do Flamengo, foi demitido. E ele ia levar o Jesus, né? Ele ia levar o Jesus. Na verdade, o Jesus não ia querer continuar trabalhando lá, e iam chamar o São Paulo, né? Então... Mas é interessante que, claro, uma guerra interna, mas quem vazou a notícia de que o Mundial tem a premiação, era, sei lá, não sei quanto que é, 30, 20, 40, 50 milhões. O que os jogadores do Flamengo, acho que era 20, não 20 era? milhões? Acho que era. Eles chegaram e falaram assim, ó, pra diretoria, 70% do dinheiro é nosso, 30% é de vocês. Pá, beleza. Desses 70%, eles proporam dividir de forma igual isso foi muito absurdo, entre os cara, jogadores e entre os funcionários. O massagista, o roupeiro, copeiro, jardineiro, enfim, entre as pessoas que estão no dia a dia do clube, que proporcionam inclusive que ele joga. Exatamente. Não é só o cara jogar. Para o cara jogar tem que ter a roupinha dele, o cara tem que ter uma massagem, tem que ter um médico, tem que ter enfim. Que foi uma atitude muito massa. Massa do time. Só que depois, quando a direção do time descobriu que às vezes o prêmio do cara seria o salário de um ano, pois é. Dependendo do roupeiro, por exemplo, o que ele recebeu é o salário de um ano. Exatamente. Os caras vetaram. Cara, aí você fica essa editoria é muito escrota. São os caras realmente fascistas, né? Não é à toa que os caras levam Bolsonaro, o Mourão pro estádio, sabe? Eles são os filhos da puta que tem que morrer mesmo. É isso. Cara, eu fico pensando assim, cara, que absurdo. Que absurdo. Tipo assim, voltar atrás, sacou? Uhum. Pô, se fosse uma merda desse, não era nem pra propor que os jogadores gestionassem o dinheiro. Mas outra, já que propôs, não respeitou a decisão nem dos jogadores. E outra, cara, não tem custo pro clube. Já seria um custo, o custo entre aspas, de dar esse dinheiro pros jogadores. O problema foi que pra onde iria esse dinheiro? Que não era mais pros jogadores, era pros funcionários. E os caras não quiseram, por isso é uma questão de classe também. É como se fosse um desperdício. Não, esse dinheiro está sendo desperdiçado indo pro roupeiro, esse dinheiro está sendo desperdiçado indo pra camareira, esse dinheiro está sendo desperdiçado indo pro jardineiro, em vez de ir pro cofre do clube. Porque como assim? Pro jogador não é desperdício, mas pro funcionário já ganhou uma grana. Já é uma grana. Já tá ganhando uma grana. Então eles preferiram recolher o dinheiro. Não, então vocês ganham a sua premiação e o restante a gente sabe, mesquinhagem. Isso prova assim a questão classista mesmo. É como se não merecesse, é como se fosse menos, não é? É como se essa galera fosse invisível. E assim, o Flamengo, assim, pô, tá ganhando tudo, tá arrecadando tudo, mas dá essas bolas fora assim que não. Cara, que chega a ser assim, inacreditável, né? Não, eu tô vendo aqui, inclusive, agora, o Flamengo arrecadou 652 milhões. Caraca. 652 com um lucro do terceiro semestre de 75 milhões. Lucro. Não foi só o que arrecadou, mas o lucro no terceiro trimestre foi de 75 milhões. E cara, o Flamengo pode pôr ingresso a R$100. Que vai ter nego, vai encher, vai lotar o estádio. Vai lotar o estádio. Não, e aí você pensa que, tipo assim, os caras não fizeram acordo de 1 milhão para as famílias. Cada família 1 milhão, né, dos meninos do Ninho. Não fizeram esse acordo. O que seriam 9 milhões numa arrecadação de 652 milhões? Sabe? Tipo assim, caramba, dinheiro nenhum do mundo vai trazer esses garotos de volta, vai acabar com a dor da família. Talvez tenha até alguém que esteja ali na família querendo ficar rico com isso. Tá, ok. Pode ser, mas, cara, é ridículo. É ridículo o Flamengo não sentar pra conversar com essas famílias pra dar um dinheiro ou mais justo, entendeu? Mas o que eles fazem? Entrar na justiça pra pagar o mínimo possível. E isso tem muito a ver com a questão dos monopólios que a gente vinha falando. Você deixa uma situação litigiosa, igual falou antes. Qual a perspectiva de valor desses meninos? Agora falando só a questão monetária mesmo, desses meninos. Uhum. O René vai ser vendido por 100 e cacetada milhões.
Se um desse fosse vendido por esse valor, já cara, tinha cobrido tudo. Tinha cobrido tudo, saca? Querendo ou não, o time meio que ia sair no lucro, né? Mas não, a ideia é sempre assim, economizar, né? Tipo, mesquinharia por mesquinharia, né? E é o time do povo, o Flamengo é o time do povo. É o time do povo. Né? E agora sim, pensando em monopólios, que foi o que a gente falou, o Flamengo hoje detém o monopólio do futebol e da gestão de clubes, né? Dentro do futebol brasileiro hoje, né? E que também tá trazendo regalias para outros esportes, assim, de forma obviamente muito menor, porque não interessa, né? O que interessa é o que dá lucro, que é o futebol. Mas é isso, então o Flamengo virou um monopólio. Tudo bem que a gente tem muitos times grandes que trazem muito dinheiro. O Corinthians pouco antes do Flamengo, trouxe muito dinheiro, né? Palmeiras, Crefisa, né? Mas é completamente diferente do que a gente está vendo com o Flamengo agora. Mas enfim, por trás não só dos patrocínios, hoje está um pouco mais diversificado, né? Antes era mais fácil de ver isso, mas pode ter certeza que você tem milhões de patrocínios que são de clubes diferentes, é o mesmo patrocínio de clubes diferentes, mesmo que não apareça na camisa, acionistas, principalmente acionistas. Com certeza o cara que comprou uma quantidade X no Flamengo comprou uma quantidade X no Corinthians quando teve oportunidade também, e outros clubes e não sei o que, e vai tirando dinheiro disso tudo. Você tem... De patrocínio você tem aquele Bluser, né? Que é o tipo Uber de ônibus, tem vários times, Grêmio, Inter, Flamengo, só tem estampado, né? É interessante que isso até é uma coisa muito bizarra. Aconteceu no São Paulo, mas provavelmente deve acontecer no Flamengo também. Do próprio dirigente. Agora no Flamengo não, porque o Flamengo está ganhando dinheiro, mas isso provavelmente deveria acontecer antes do dirigente prestar o dinheiro para o clube para contratar um jogador. Sim. E aí que acontece um absurdo duas vezes. Né? Às vezes você tinha que pagar a comissão, a comissão ia para o próprio dirigente. Assim, na verdade, no final das contas, como deu certo, ele acabou ganhando muito mais. Né? Aconteceu isso muito no São Paulo. Mas assim, a ideia do Flamengo que eu vejo é um predomínio durante. Não é só 2020, não. 2021 você fala. Acho que vai ter durar um tempinho a mais. Não como esse ano, talvez, mas vai continuar sendo o maior clube do país, eu acho. Eu acho que eu falei no início, vai ganhar tudo. Eu estava até repensando agora, eu acho que não ganha tudo por alguns motivos, entre eles o nosso calendário, que é muito ruim, é muito jogo, diferente do calendário europeu, que é reduzida a quantidade de jogos, então aqui você tem muitos torneios e muitos jogos, quase 3 jogos por semana, então isso cansa o time, cansa o jogador, um jogador que depende da sua força física, né, não só física, mental também, mas principalmente a física. Então, assim, eu acho que não seria capaz de ganhar tudo, mas você ganhar os principais torneios de Libertadores, provavelmente, o brasileiro, provavelmente, que vai ser porque eles vão focar. Com certeza não vai ter. No mínimo vai chegar longe em todos, né? O Flamengo chegou ao ponto dos jogadores querem ir. Tipo assim, às vezes. Inclusive foi um fenômeno que não costuma acontecer no Brasil. Os caras não querem sair do time. Exatamente. Eles querem ficar no Flamengo. É lógico que eles são completamente mercenários, assim. O Flamengo vai ter que desembolsar uma grana pro Gabigol ficar aqui, por exemplo. Eu só colocaria como exceção o Gabigol, mas por exemplo o outro lá, Bruno Henrique, ele recusou uma proposta da China. Mas cara, aquele salário da China, mas da China, mas é o pé do meia dele. Sim, muitos seria o pé do meia do cara. Sacou? Tipo, você tem jogador de alto nível jogando lá que sabe que o que tá garantido não é a vida dele, é a vida dos netos e dos bisnetos. Sim, que é 1,5 milhão, 2 milhões de reais o salário líquido, sem impostos. Eles já nem contam com impostos já, sabe? Já colocam. Recusou, assim. E o Gabigol essa questão, porque ele não é jogador do Flamengo agora. O contrato se encerrou em dezembro. Tá de empréstimo ainda. Né? Ele é jogador do Milan. Ele tava tentando trazer pra comprar de vez. Pra comprar de vez, só que o bicho quer ir pra Europa. A exceção que eu faço é do Gabigol. A exceção que eu faço é dele. Porque aí sim, tá sendo um puta de um mercenário. Sim. Porque o bicho, ele só vai ficar no Flamengo se ele não conseguir ir pra Europa. Exatamente. Porque os times europeus... Um time grande na Europa. Um time grande, porque ele não quer time médio, ou não quer ir pra, por exemplo, ou pro Benfica, ou pro Porto, que são times medianos na Europa. São os maiores de Portugal. Porém, na Europa são medianos. Então o cara vai ficar no Flamengo quando vê, e ele vai ficar no Flamengo, porque os times europeus não querem. Ele fracassou na Europa, e provavelmente fracassará de novo.
Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa que no no Flamengo, não vai ser, né? E não tô falando que é um jogador ruim, ao contrário. Mas não dá pra... Aí sim é um puta de um mercenário, porque o bicho tá esperando, ele tá vendo, tá esperando, não, vamos aparecer aqui um Tá jogando Bayern. com o time, né? Tipo isso. Vamos... Inclusive, esse joguinho que ele faz também faz com que a proposta que ele vá receber do Flamengo uma hora também aumente até determinado ponto, né? E por aí vai. Mas enfim, é igual o Jesus, que ele virou e falou assim, eu não saio do Flamengo, apenas para 5 times. Porra! 5 times, cara. Foi, ó, todos os times grandíssimos, ok, mas ele botou o Flamengo na situação que os brasileiros geralmente põem o próprio time, que é uma situação de viralatismo, né? Tipo, não, vou sair do Flamengo se tiver outros 5 times, já é um número bastante grande, assim, né? E os times são os maiores do mundo, assim, entendeu? Aí fica parecendo que, como são os maiores, o Flamengo não é, então é de boa ele falar isso, entendeu? E tem a questão do time também, por exemplo. Acho que devido até o número de jogadores que fracassaram nos últimos 10 anos, na última década do Brasil, porque fracassaram muitos jogadores na Europa, brasileiros na Europa, né? O que eles estão fazendo? Contratando muito cedo. Então, um moleque tipo o Renier, que tem menos de 18 anos, vocês pegaram o Vinícius Júnior com menos de 18. O Coutinho, quando saiu daqui, o bicho saiu, cara, era completamente diferente. Você já viu foto dele quando jogava no Vasco? Ele tinha o cabelo cacheado. Ele era bem novinho, cara, e ele agora é um puta jogador, puta de jogador. Mas assim, porque eles falam que não querem levar os jogadores com vícios na questão tática também. e a questão social, da questão da adaptação. É um preconceito na cara, né, assim, né, cara? Em relação aos brasileiros. Que eles falam assim, porque o jogador Valeu, Ronaldinho Gaúcho. é indisciplinado, tanto na questão do trato com outros colegas, como na questão da taticamente mesmo, né? É disciplina tática. Fala da questão da adaptação, quando você é mais novo, é mais fácil você fazer essa adaptação de um novo país. E o Gabriel, que ele não passou dos 20. Cara, passando dos 20, você consegue ir pra Europa? Consegue. Mas você não vai chegar no mesmo nível, não, e dificilmente vai chegar a um nível de ponta, um jogador de ponta. Esses que foram pra Europa, que brilharam no Brasil, que estão jogando, pode ver, ó, o Firmino, porque você não é muito fã do Firmino, não gosto, não acho o bicho. Mas o Firmino, bicho, ele no livre, pô, ele destrói, velho. O bicho assim, o resto do time ele encaixa no time, assim, quem faz sentido. É que nem o Fred quando se encaixava naquele time do Fluminense, mas o cara, entendeu? É um poste, velho. O Fernando Baiano, um dos piores jogadores do mundo, se encaixa lá no, sei lá que time que é, ali, sei lá qual que era que ele jogava. Ai, cara. Jogou 3 Copas do Mundo, acho, 2, 3 Copas do Mundo e ele fez gol. Cara, eu tô vendo os vídeos, os últimos 4 jogos que eu vi no vídeo, pô, cara, bicho. Liverpool destrói, o bicho destrói. E eu acho que o Flamengo conseguiu de fato jogar de igual para igual contra o Liverpool na final do Mundial. Porque você vê a comparação com outros times, quando tá pegando na própria Premier League, que o Liverpool chega e amassa, literalmente amassa esses outros times. Sim. Literalmente amassa, e com o Flamengo teve uma puta de dificuldade, né? Teve uma dificuldade, cara. E eu não sei, tipo, se o Brasil chegar ao nível do Flamengo, os outros times seriam muito bons, inclusive. Quebrar o monopólio do Flamengo, diga de passagem, porque a gente ia conseguir estabelecer um futebol de maior qualidade que a gente não tem mais. A gente tem que entender também que o Brasil não é mais o melhor futebol do mundo. E nem é o país do futebol. E nem é o país do futebol. O que é bom também, não acho necessariamente ruim, assim, mas como fã de futebol, né, tem esse aspecto que é ruim. Hoje você tem jogadores que são postão, assim, tem nível técnico, ponto, acabou. Já ganha milhões e, sabe, você não tem mais um jogador que é fantástico. A gente não tem mais aquele camisa 10 que a gente tinha antigamente. Até porque os fantásticos estão da Europa. Já pegados desde de novo. Exatamente. Não, a gente não tem ninguém que chegue aos pés do Messi, por exemplo. Ninguém. O Brasil, o maior futebol do mundo, não tem alguém que chega aos pés do Messi. Velho. Aí você parar pra pensar, quanto foi a última bola de ouro que o brasileiro ganhou? E quando foi que mereceu? Não merece, mas eu acho Será que nem o Kaká, então, nem o Kaká merece, velho. Pô, mas, cara... Não acho, velho, o bicho não é nada demais, cara, nada demais. Que isso, cara, que isso, velho. E Fifi, pra fechar aí, então, pra quem que fica aí os vai tomar no cu de hoje? Primeiro vai tomar no cu pra essa galera que fica defecando pela boca da internet e não se associa, sim, né?
tem que se associar a alguma coisa, associação de bairro, sindicato, quer que seja, velho, se associe. Tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Mesmo que seja pouco, ou que você tenha alguma restrição, mas tem que se movimentar. E o segundo para a diretoria do Flamengo. Não, pra diretoria do Flamengo é claro. Eu ainda vou aproveitar a diretoria do Flamengo, principalmente por conta da questão dos meninos do Ninho, mas também pro Gabigol que a gente tava falando aí que era, né, mas assim, pro Gabigol só vai tomar no cu pequenininho, porque, né, o bicho jogou muito mesmo. E principalmente, óbvio, como sempre, pro Bolsonaro, Ricardo Salles, os filhinhos de papai lá também, todos eles vão tomar no cu vocês pra variar. Caralho, como esse povo se aguenta, né? Eu fico pensando, velho. Felipe, chegamos a um marco nesse podcast. Nós não falamos de pós-modernos. Não falamos em momento nem mandou tomar no cu, né, cara? Não, mas fica aí, vai tomar no cu pros pós-modernos, só pra, né, manter aí, mas assim, chegamos ao marco. Quando você falou isso, veio aquela imagem que você mandou no WhatsApp tipo assim, os policiais, o batalhão de choque, assim, o cara nu, deitado, num protesto, nu deitado, assim, nossa, velho, esse aí a gente pode falar sobre isso depois, olha. Beleza, é isso, Felipe, valeu, então até a próxima. Valeu, um abraço.